Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, existe uma lei na Bíblia que não é uma lei que porventura está nos 10 mandamentos, mas é uma lei também muitíssimo conhecida, até mesmo fora do âmbito religioso. Pessoas que nunca leram a Bíblia conhecem essa lei e praticam essa lei e sabem os efeitos dessa lei. Eu estou me referindo àquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: pois aquilo que uma pessoa plantar é o que ela também vai colher. Esta é a chamada lei da semeadura. Eu vou colocar aqui em outras palavras, em outros termos, para aplicar bem na nossa vida e você colher esse ensinamento e também aplicar e também vivê-lo. As mesmas atitudes levam aos mesmos resultados. Se eu faço o mesmo sempre, logo, o resultado sempre será o mesmo. É igual uma receita de bolo. Se eu sigo aquela receita à risca, coloco os mesmos ingredientes, na mesma quantidade, o bolo sairá sempre igual, da mesma forma. Agora, se eu mudar o ingrediente aqui ou uma quantidade ali, o bolo vai sair diferente, seja para melhor ou para pior, não é? Mas o fato é esse: as mesmas atitudes levam aos mesmos resultados. E às vezes nós ficamos nos perguntando: por que tal coisa não muda? Por que isso não é diferente e tal? Ora, talvez é porque as atitudes estão sendo as mesmas. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: onde está o Deus da Bíblia? Aquele Deus de Elias, aquele Deus dos profetas, aquele Deus dos apóstolos, aquele Deus que operava milagres maravilhosos e tal. Onde está esse Deus que eu não vejo mais milagres como os milagres da Bíblia? Aí, como dizia o pastor Leonard Ravenhill, nós não devemos nos perguntar onde está o Deus de Elias, aquele Deus que fez fogo cair do céu e
todas as outras maravilhas através da vida do profeta Elias, não é? Mas a pergunta a ser feita é: onde estão os Elias de Deus? Isto é, onde estão os homens com a mesma fé de Elias, com a mesma entrega de Elias, com a mesma ousadia de Elias? Eu lembro uma vez em que eu estava pregando no culto jovem da minha igreja e eu perguntei para os que estavam presentes: quem aqui já ressuscitou um morto? Levanta a mão, por favor. Ninguém levantou a mão. Aí eu fiz uma outra pergunta. Ok, agora levanta a mão quem aqui já orou para um morto ressuscitar. Ninguém levantou a mão também. Aí eu falei: moral da história, sabe quando vocês verão um morto ressuscitar, então? Nunca. Nunca. No máximo vão ficar olhando os testemunhos alheios. No máximo vão conhecer as histórias de terceiros. Mas se vocês sequer estão tomando a atitude de orar, de exercer a fé, de colocar a fé na prática, em prática, como é que vocês vão ver o milagre? Jesus ressuscitou mortos na Bíblia. Lázaro, a filha de Jairo. O mesmo Jesus que falou o seguinte: que nós faríamos obras maiores do que as dele. Ou seja, Jesus não apenas falou que nós teríamos poder também para ressuscitar mortos, porque ele fez isso, mas que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. No século XX, houve um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele ressuscitou mais de uma dezena de mortos. Ou seja, se Jesus falou que nós poderíamos fazer, se a história comprovou que podemos fazer através da vida de heróis da fé como Wigglesworth, por que nós não estamos fazendo? Será que é porque nós sequer estamos exercendo a nossa fé? Será que é porque a nossa fé se restringe a uma religião de estatística? Ah, eu sou cristão. Ah, eu vou na igreja todo domingo. Tá, mas e aí? É isso que a Bíblia fala? Que a fé se resume a isso? A gente fica maravilhado com o fato de Pedro ter andado sobre as águas, não é mesmo? Só que a gente esquece que antes de Pedro viver o milagre de andar sobre as águas, ele teve que tomar a atitude de sair do seu barco. Lembre-se que Pedro estava no seu barco juntamente com os demais discípulos em alto mar e no meio de uma tempestade. Então, o barco ali era a zona de conforto de Pedro, era o porto seguro de Pedro. Então, todas as circunstâncias apontavam contra Pedro sequer sair daquele barco. O que eu quero dizer é o seguinte: o primeiro fato maravilhoso dessa passagem não é que Pedro andou sobre as águas, também é, mas esse não é o primeiro fato maravilhoso. O primeiro fato maravilhoso, miraculoso, incrível, que deve saltar aos nossos olhos, é que Pedro tomou a atitude de fé, de sair do barco, botar o pé na água, e isso possibilitou que ele andasse sobre as águas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o extraordinário? Você quer ver o Deus da Bíblia agir hoje, operar hoje? Tome atitude, se coloque à disposição. Fale como Isaías: Senhor, eis-me aqui,
usa-me a mim. Porque sem essa atitude, sem fazer essa primeira parte, nada vai acontecer. Os resultados de fato não virão, porque nós só colhemos o que plantamos. Mas, como disse Moody, o grande evangelista norte-americano, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Se tomarmos a atitude, se nos colocarmos à disposição, aí também poderemos colher maravilhas e milagres. Não só para a nossa vida, mas para de outras pessoas, que serão abençoadas e impactadas com o nosso sim para Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de hoje, deixe o seu like, a sua curtida. Afinal, isso ajuda a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.